Oi, gente, mensagem para a playlist Sobrenatural. Atravessando o tempo ou a atravessadora do tempo, me veio essa expressão. Eu sou Melissa, escritora cristã, uma pensadora neurodivergente. Hoje é agosto, dia 7 de 2025. Eu tive um sonho em que eu chegava a um lugar com algumas pessoas e eu desci de um carro e aí eu comecei a ver uma mãe, uma senhora de uns, não sei, 60 e poucos anos, talvez, o cabelo grisalho, comprido, uma senhora, e com a sua filha, né? E essa filha tinha um netinho, um menininho, que talvez devesse ter uns 3, 4 anos. Quando eu vi a senhora, e eu acho que eu fui ali, algum lugar no tempo, no futuro, eu cheguei àquele local para ver aquelas pessoas. Eu entendi que era a senhora de 60 e poucos anos, a filha e o netinho, e elas eram muito apegadas. E eu entendi que eu conhecia a mãe com o menininho e não conhecia a senhora. Mas é como se o menino ele não existe ainda, mas lá ele existe. E eu já conheço o menininho e para mim ele não é novidade mais. E eu conheço a mãe dele também, eu só não conheço a senhora. Então eu vejo as duas interagindo, ou a senhora falando com a mãe e o menininho, e aí eu entro em um corredor, chego até um quarto com paredes brancas, e aí tem uma cama pequena assim, né, no canto, na parede, como se fosse meio embutido a cama, enfim, não sei, E aí a senhora de 60 e poucos anos fala ao telefone com alguém dizendo assim: eu tô cansada de ficar aqui, então eu vou pedir para outra pessoa vir ficar no meu lugar, alguma coisa assim. E aí eu achei estranho, né? Porque eu pensei, bom, ela está cuidando de alguém que está doente. Daí que eu olhei, não tinha nada, não tinha ninguém, a cama estava vazia, só tinha lençóis. Isso foi uma coisa que eu fui entender só depois de eu acordar. Que eu acho que essa senhora é como se ela estivesse zelando por ela mesma. Ou como se ela já tivesse morrido e não queria ir embora. Estou cansada de ficar aqui, mas não tinha que estar cansada, já tinha que ter ido embora, entendeu? Então ficava ali cuidando de um leito, de alguma coisa que estava vazio, não tinha nada. É como se fosse ela mesma, apego às pessoas aqui. No caso era a filha com o menininho, mas o menininho não existia ainda. E eu sabia que eu conhecia a mãe e o menininho, mas eu não conheço. Primeiro que o menino não existe. Ele não existe ainda, não foi gerado ainda. A mulher existe. A mãe dela existe, mas o menininho não. Porque é fruto de um casamento. E esse casamento também não existe ainda. Entendeu? Então, eu olhava para a mulher e pensava,
é a esposa do fulano. Mas eu tinha a mente do futuro. Eu não estranhei. O fulano casou. Eu não era assim, porque esse fulano é solteiro. A única pessoa que eu conheço é o fulano. Entendeu? E eu sei que o fulano é solteiro, não é casado e não tem filhos, né? E por algum motivo, por exemplo, pode ter algum motivo que essa pessoa não casou, não vai casar, não vai ter filhos. Eu vou colocar aqui e dizer para você o que é. Mas pode ser uma pessoa que seja doente, pode ser uma pessoa que por alguma razão, entendeu? Não vai casar e não vai ter filhos, entendeu? Por alguma situação ali, né? Mas não é. Então, essa moça que eu vi, que era uma moça... Enfim, essa moça, né? Essa mulher era uma mulher firme, era uma mulher que quase que era como se fosse um anjo mandado na vida dessa pessoa, entendeu? Que surgiu ali e transformou a vida desse homem, desse rapaz, essa pessoa condenada a nunca se casar, nunca ter, entendeu? Surge ali como um anjo enviado por Deus e que transforma, né? Transforma o humor, transforma o coração, deixa a pessoa mais calma. Enfim, uma transformação miraculosa. Imagina, sei lá, se essa pessoa é deprimida, a pessoa não tá alegre. Se a pessoa é nervosa, a pessoa fica calma. Tipo assim, aquela transformação da família, né? Então o Senhor dá a família para essa pessoa. E foi isso que eu vi. Só que quando eu olhei para a mulher, eu olhava para ela e eu via o homem. Porque eu sabia que, sabe, você fala assim, é o fulano da fulana. Ou é a fulana do fulano. Era assim. Você vê você enxerga o outro nele. Você enxerga a mulher no homem e o homem na mulher. Era assim, eles eram uma coisa só. Era muito bonito. E tinha um menininho, né? Então, tipo, não era mais novidade pra ninguém aquilo. Mas é novidade, porque o menino não existe, o casamento não existe, nada disso existe. Mas é como se já existe. Inclusive, Deus teve um sonho que eu tive que foi assim. Que eu saí da minha casa, atravessei o telhado assim, e aí peguei um voo. Era noite, era estrelado, tudo. Foi um dos sonhos assim mais conscientes que eu tive. E aí eu voei até uma casa, entrei na sala, vi uma mulher e ela não estava chorando, mas estava assim, semblante tristonho, os olhos assim, sabe, pesados, mexendo com uma coisa ou outra em cima de uma mesa grande assim, mas fazendo aquilo só para não ficar talvez na cama só chorando, né? Então resolveu fazer algumas coisas ali manuais, E aí eu fui e fiquei ali perto dela bastante tempo, como se eu pudesse, não é consolar, como se eu pudesse energizá-la. Eu não sei nem explicar isso. Como se eu pudesse dar energia para ela que estava faltando para ela. E aí eu voltei para minha casa,
mesmo, voando, e aí só que no caminho tinha um demônio, que ficava sobrevoando as casas assim. E aí, a hora que ele me viu, porque eu tinha uma luz, eu emiti uma luz branca, inclusive já falei aqui pra vocês sobre isso. Aí ele começou a mandar uns raios pra me derrubar, né? Porque ele não gosta da luz. Primeiro que ele tá fazendo um trabalho, que é o trabalho de acabar com as pessoas, e eu vou e tô fazendo o oposto, então ele não gosta. E só que esse sonho, quando eu tive, eu pensei assim, meu Deus, por que essa mulher está triste? Eu acho que ela tá tão bem, sabe? Eu pensava assim, essa mulher tá tão bem, tá tudo bem, enfim, tá tudo bem na vida dessa pessoa. Só que eu acho que eu tive esse sonho, foi um ano, foi bastante tempo antes, ou até mais. 1 ano, 2 anos, antes que realmente aconteceu alguma coisa e essa pessoa ficou bem triste. Então, assim, é muito estranho o fato de eu ter ido lá no futuro consolar alguém, energizar alguém. Eu prefiro mais essa palavra, energizar, não é consolar. Porque o consolo dá a impressão assim que eu dou o colo, a pessoa continua derrubada. Esse energizar, ele é diferente. Eu passo, eu transmito uma energia. Sei lá, como se a pessoa tivesse, eu tô vendo assim um saquinho, sabe um saquinho de pipoca? E aí eu venho e a pessoa tá com fome, tá com o saquinho vazio, eu vou lá, encho. É isso que eu sinto. E esse sonho, né, em que eu vi a mulher, o menininho, que olhava para a mulher e via o homem, né, que futuramente vai se tornar o esposo dela, é o pai do filho, me lembra o quê? Que nós não sabemos para quem Deus vai dar, para quem Deus não vai dar, entendeu? É como a casa, só que algumas coisas aqui são assim, né? A casa que eu falei para vocês que lá no céu, não, eu falei para vocês da casa, mas não é isso não, ele me deu já outra coisa para completar essa mensagem, que é o sentimento. Agora que eu lembrei, ainda bem que eu lembrei, que é o livrinho dos sentimentos. Olha o sentimento aqui que Deus move: compaixão. Alguém orou, pediu, e aí Deus teve compaixão. Eu tenho compaixão e aí eu dei. Por isso que lá no futuro você vai ver que as coisas mudaram para essa pessoa. Entendeu? Por isso, porque Deus teve compaixão. Sabe? São situações que elas mudam assim, que você fala, olha, incrível. Eu digo situações em que a pessoa fala assim, não, eu sou a última da fila, ou é impossível. É quase como se você ganhasse sem nunca ter... Sabe você ganhar na Mega Sena sem nunca você ter nem feito o jogo? Algumas coisas assim que Deus decide, entendeu? Não é sobre concorrer a alguma coisa. Ele decide. Compaixão. Provavelmente a pessoa orou sobre isso.
Eu acho que sim. Orou, falou, ninguém deu atenção. As pessoas falaram assim, não, né? Mas sim. Sim. Porque também a palavra tem poder, né? E o desejo profundo do coração move o Senhor. Muito mais, às vezes, do que como você vai fazer um concurso, você tem que apresentar, né? Os títulos, você tem que ter pontuação, e isso que eu tô falando não é assim com Deus. São situações em que Ele decide, né? Ou chamados improváveis, né? É como se fosse um lugar... É diferente da concorrência, né? Você vai com toda a sua força e lá você batalha, você luta, você vence. Você é o mais inteligente, você é o mais forte, você... Isso aqui não. É um lugar que já tem o nome. Que geralmente acontece com as profecias, né? Que é um lugar reservado. Já tem o nome aqui, ó, reservado. Fulano. Fulana. No caso, né? Fulano, fulana e o nome do menininho. Reservado. E aí, eu não sei, mas é como se esse reservado, isso aí que eu não sei, já aconteceu. Não vai acontecer, mas é como se as coisas, elas simplesmente... Eu acho que é um Einstein que fala isso, que o tempo é como se fosse uma massa de pastel. Você só vai desenrolando. Às vezes dá uma impressão que é assim mesmo. Em relação ao futuro próximo, daqui 10 anos, 20 anos, é um futuro próximo. Talvez até 50, 100 anos é próximo ainda. Mas então, Deus tem compaixão. E Deus sabe muitas vezes que muitas estratégias não dão certo. Às vezes Ele sabe o que funciona. E às vezes é justamente aquilo, acho que a maneira como a gente acha que não é bom, que não vai funcionar, às vezes aquilo lá que funciona. E aí, a outra emoção aqui é admiração. Eu lembro que eu olhava para a mulher, para a criança, e eu sentia admiração pelo bem que ela fazia e fez na vida dele. Um bem incrível, uma transformação, um milagre, nossa. Tipo assim, quem te viu, quem te vê, sabe? Olha, sabe? Amadurecimento da pessoa. Ele não vai ser um bom pai, ele não vai ser um bom marido. Era bom sim. Aliás, o casal sabe, um casal assim, muito bonito, tudo. Não via problema nenhum, pelo contrário, talvez melhor que muitos outros que pareciam, né, mais esperados e não deram certo. Daí tem uma outra emoção aqui que é inspiração. Essa inspiração tem dois tipos que eu vejo, né? É como se fossem duas fontes. Uma fonte que é a inspiração por aquilo que a gente está vendo,
eu me miro por vista, né? Que é a circunstância limitada de alguém. Ah, é alguém que é extremamente doente. Como essa pessoa vai se casar? Como que ela vai ter uma vida afetiva, uma vida sexual? Como que essa pessoa vai ter filhos? Vai que morre, entendeu? Mas é como se... Não, Deus já sabe lá na frente que a pessoa já teve um filho, já teve dois, entendeu? Que não é assim, não. Então, assim, e tem a fé, entendeu? Aqui tem, por exemplo, perdão. Ó, perdão, perdoa aquelas pessoas que não acreditaram no meu milagre, mas ele vai acontecer. Ó, serenidade. Então, assim, não é de uma vez. Eu sinto que as coisas elas vão acontecer aos poucos. A hora que vê, já aconteceu. Só que eu não vi assim, não há tumulto, entendeu? Não há briga, não há pessoas que falam assim, ai, esse casal não deveria ter... Não tem isso, é tudo muito sereno, tudo muito... E aqui, a última emoção é esperança. Só que eu não vi esperança ali. Não é esperança, era um fato, entendeu? É uma certeza. É isso mesmo. Aí a última, que não é esperança, é certeza. Porque a esperança dá a impressão de algo que talvez venha a acontecer, a depender de... Não, depender de nada. Se Deus disse, é só.